é José Francisco. Nesse ano de 2022, no dia 2 de dezembro, eu estarei completando 30 anos de caminhada cristã. Amém. Seja bem-vindo, cada um de vocês, amém? Glória a Deus, Santa Pessoa. Meu nome é Fernanda, eu sou pastora da comunidade evangélica Geração Eleita. Sou casada com o pastor José Francisco já há 20 anos. Desde 2002, estamos pastoreando igrejas. Vou contar um pouquinho da nossa história. A gente já tem uma caminhada e a gente está muito feliz de poder compartilhar tudo aquilo que Deus fez na nossa vida durante todo esse tempo. Eu me converti no ano de 1996. Eu tinha 13 anos de idade. E a partir daquele dia na minha vida, tudo foi diferente, tudo mudou. Um pastor, que é o pastor Laércio, foi na minha casa. Ali ele falou de Jesus para nós. Estávamos eu, minha mãe, minha irmã ali. Quando ele foi orar, eu senti tão forte a presença de Deus como eu nunca tinha sentido até então na minha vida. E naquele dia eu decidi entregar a minha vida inteira para Jesus. E foi algo muito impactante na minha vida, foi algo muito transformador. Eu tinha muita sede de servir a Deus e a partir dali eu comecei a buscar a Deus e pedindo sempre para Ele: Senhor, me mostra, me revela o que o Senhor tem para minha vida, o que o Senhor deseja que eu faça. Isso era finalzinho de dezembro de 96. No período de abril de 97, eu fui num retiro da igreja, que foi ali inclusive na cidade de Jaciara. E nós estávamos ali com o pessoal da igreja, foi um retiro muito abençoado. E chegou num determinado momento do culto que eu fechei os meus olhos para orar. E naquele momento, Deus me deu uma visão. E a visão era que eu estava num altar com o microfone na mão. E ali tinha muitas pessoas me ouvindo. E foi algo tão nítido e tão real que me impressionou. E naquele momento eu abri os meus olhos, fiquei assustado, olhei para os lados. E meu coração acelerava, minha mão suava frio assim. E eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, o que significa essa visão? Passado uns meses depois, estava tendo uma campanha na igreja. No final da campanha, chamaram as pessoas para orar. E uma das pessoas que veio orar comigo, ela começou a dizer assim: Deus manda te dizer que aquela visão que você teve é Ele te separando para o ministério pastoral. Eu fiquei assustada mais ainda porque a pessoa não tinha nem ideia do que era a minha visão e que eu estava buscando de Deus essa resposta. Mas eu fiz igual Gideão, sabe? Tipo, Senhor, mas fala comigo de novo, eu quero ter certeza. Depois, quando eu cheguei em casa, entrei no meu quarto para orar, peguei minha Bíblia e ali eu comecei a falar: Deus, fala comigo, confirma essa palavra. Eu não quero fazer nada de mim mesmo, eu não quero ficar emocionada apenas, eu quero ter certeza daquilo que o Senhor tem para mim. Deus, de repente, o Senhor me conduziu para a palavra que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. E naquele momento eu pude ter convicção que realmente Deus tinha algo especial comigo nesse sentido ministerial. E foi bem nesse mesmo período, que eu estava buscando isso de Deus, que eu conheci meu esposo no grupo de jovens da igreja, E ali nós tivemos um período de 4 anos que nós tivemos que orar, buscar da presença de Deus para o nosso relacionamento. E uma das coisas que a gente ouviu bem no início assim, é que todo relacionamento que é de Deus te aproxima de Deus. Então nós decidimos que tudo que tinha na igreja para servir a Deus, nós estaríamos ali com o nosso coração disponível, nós estaríamos realmente com a mão no arado e servindo a Deus de todo o coração. E a minha intenção era que o Senhor estivesse me preparando mesmo. Então, precisa de alguém para lavar o banheiro, eu estava lá. Precisa de alguém para evangelizar no domingo de manhã, eu estava lá. Precisa de alguém para cuidar das crianças, eu estava lá. Precisa de alguém para
cantar, para dançar no Ministério de Dança, no teatro, eu estava lá. Não importava aonde precisassem de mim, eu estava lá porque eu tinha muita vontade de que o Senhor estivesse me preparando para aquilo que eu tinha certeza. E quando terminou esse período de 4 anos, nós ficamos noivos e 1 ano depois nós estávamos casando. Mas, como eu havia dito, na minha cabeça, esse ministério pastoral ainda ia demorar muitos anos para acontecer na minha vida, mas esse não era o plano de Deus, né? E eu acredito que por isso foi tudo muito intenso, desde o primeiro dia que eu vim para Jesus. Porque Deus tinha pressa naquilo que Ele tinha para fazer na minha vida. Aos 18 anos, quando eu casei, né, nós fomos convidados para estar indo assumir o pastoreamento de uma igreja no interior. E ali nós aceitamos o desafio e nós fomos, né? E nós ficamos durante 3 anos e meio pastoreando essa igreja. E depois nós fomos ordenados pastores no ano de 2003. Em janeiro de 2023, vão completar 20 anos que nós pastoreamos igreja. E daí então foi assim, muito trabalhar de Deus na nossa vida, porque a gente não nasce pronto, né? O Senhor vai nos forjando, Ele vai nos moldando. A gente foi sendo trabalhado pelo Espírito de Deus, moldado. Passamos por muitas situações em que a gente teve que confiar que era Deus quem estava conosco e cuidando de nós. Passamos muitas situações que a gente teve que abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos, para viver aquilo que Deus tinha para a nossa vida, né? Então aí depois que nós fomos para essa primeira cidade do interior, nós também passamos por Tangará da Serra, nós também pastoreamos uma igreja na cidade de Vera, e depois nós chegamos até ir para Rondônia, passamos um tempo em Cacoal, em Porto Velho, e só aí então nós retornamos para Cuiabá. E no nosso retorno para Cuiabá é que Deus realmente começou um processo de nos conduzir para a geração eleita, porque nós olhávamos para nós e nós nos achávamos pequenos diante da grandeza do projeto de Deus, diante do chamado que Deus tinha. Então era necessário Deus trabalhar isso em nós, e Ele começou de uma forma extraordinária. E por isso que a gente está muito feliz de compartilhar com você essa história, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vão nos ouvir, que também olham para si e se acham muito pequenos diante da grandeza do projeto de Deus, mas é porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Então, eu quero que você fique conosco até o final, que Deus vai falar poderosamente com você. Em dezembro eu estarei completando 30 anos de caminhada cristã. Como ela disse, em 2023, começo de 2023, né, fará 20 anos dessa ordenação. São 20 anos de ministério pastoral, né? Nós pastoreamos algumas igrejas, Tangará, Vera, passamos um período pequeno em Cacoal, depois fomos para Porto Velho e retornamos para Cuiabá. Nós encerramos a nossa caminhada junto a esse ministério. Aconteceram algumas coisas que nós não queremos colocar aqui. A única coisa que queremos falar do ministério é que nós somos gratos ao Senhor por tudo que nós vivemos lá, toda a nossa formação nós recebemos lá, né? Deus usou pessoas lá, nós fomos batizados lá, ordenados lá. E nós oramos, né? O que nós fazemos por eles hoje é orar por eles, oramos pelas pessoas que nos abençoaram, oramos pelo ministério, abençoamos a vida deles. Mas em 2010, né, chegou ao fim a nossa caminhada juntas, né? A partir dali, nós fomos para outras igrejas, né? Tentamos andar junto com outros ministérios. A primeira igreja que nós fomos foi uma igreja batista, né, onde fomos recebidos muito bem, recebemos o apoio dos pastores, né, ali daquela igreja, nos ajudaram muito ali, nós somos gratos pela vida deles também, oramos por eles, ficamos 7 meses nessa igreja e talvez por a gente estar assim tão
A gente não permaneceu nesse ministério. Nós nos desligamos dele e fomos para um outro ministério, para o Ministério Fonte da Vida, onde ficamos 2 anos. Só que com a nossa saída do primeiro ministério, em 2010, algumas coisas aconteceram comigo principalmente, né? Eu tinha decidido que eu não queria mais pastorear a igreja. Na verdade, eu queria ser aquele crente que ia na igreja somente no dia que desce na telha. Hoje eu estou com vontade de ir, então é isso que eu falava. Tanto que, assim, eu chegava atrasado em alguns cultos, ou na maioria deles, eu lembro que eu não dava muita importância, porque era isso que eu afirmava. Mas, num culto, né, da Igreja Batista, a gente chegou numa quinta-feira e tinha um pastor da Assembleia de Deus lá de Minas Gerais, se não me engano, de Belo Horizonte. Eu não o conhecia, nunca tinha ouvido falar dele, mas o pastor da Igreja Batista tinha convidado ele para pregar. E eu sentei na quinta fileira, ou na quarta, não me lembro bem, e sentei, e o Ian, que tinha 5 anos de idade, sentou junto comigo, no meu colo. E ele começou a pregar, né? Ele falou bastante, não me lembro muito da pregação dele daquela noite, mas o Ian dormiu no meu colo. Eu me lembro bem que ao terminar de pregar, esse pastor pediu para ficar de pé. E ele começou a falar a respeito de Jeremias, né? Que Jeremias ele foi jogado numa cisterna seca, né? Só havia lama nela. E ele estava ali, e Deus levantou pessoas para poder tirar. Se não me engano, está em Jeremias 39 essa palavra. Ele começou a falar a respeito disso, e havia um questionamento no meu coração, porque eu não entendia tudo que tinha acontecido conosco no outro ministério, e eu orava assim: Senhor, eu não consigo ver que erro que eu cometi lá, que erro que nós cometemos. Eu não consigo entender por que tudo isso está acontecendo. E eu orava assim: Senhor, me mostra aonde é que nós erramos, aonde que nós cometemos um erro, que eu vou lá e conserto, eu vou lá e peço perdão, eu vou lá e me humilho e me coloco diante deles e peço perdão. Eu só não quero continuar andando com esse peso nas minhas costas, porque eu não sei de onde que vem. Mas se eu estou certo, se eu não cometi nada, Senhor, me mostra, me convence, já que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, me convence, porque eu não quero mais esse peso nas minhas costas. De repente eu estava lá no meio, esse pastor veio e deu um tapa no meu braço bem forte, bateu assim, eu tomei aquele susto, abri o olho, aí ele falou assim: olha para mim, varão. Aí eu olhei para ele: eis que Deus manda te dizer, desde 2009 você acha que você está sozinho, você acha que você andou sozinho, que eu te abandonei. Quando você esteve internado, saiba, varão, que eu estive contigo ali, e eu tenho estado contigo todos os dias. Nesses de 2008 para cá, varão, 4 reis se levantaram contra você para te jogar na lama, e eis que o Senhor te diz que ele levantar para cada rei pelo menos 10 para poder te tirar da onde esses reis te colocaram. Então 40 estão sendo levantados hoje para poder te tirar desse poço onde eles te jogaram. E ele fez essa ministração e orou comigo e falou, e realmente tudo aquilo tinha acontecido. Teve em Vera mesmo, eu teve uma semana que eu cheguei a ser internado 3 vezes porque eu estava passando por umas situações, tive broncopneumonia, algumas enfermidades que eu não sabia de onde que estavam vindo, né? Eu acredito que eram mais por causa da pressão, do estresse que eu estava vivendo ali, que essas enfermidades foram surgindo e eu acabei sendo internado. Eu já não sou de ter muita barba, mas o meu lado direito da barba ficou uma mancha bem branca do lado do rosto, assim, e depois caiu tudo e ficou bem lisinho. E eu tinha que ficar fazendo o tempo inteiro para que não aparecesse aquilo, fazendo a barba o tempo inteiro para não aparecer.
Então foi muito difícil. E como esse pastor chegou e falou tudo isso daí, foi como se tivesse tirado um peso das minhas costas. Um peso. E eu fiquei feliz, fiquei muito feliz, né? Não senti vontade de voltar para o ministério de jeito nenhum. Eu continuava firme naquela posição de que não ia mais voltar a pastorear, não queria saber mais, eu iria congregar quando eu quisesse. Estava firme, né? Eu estava feliz porque o peso tinha se tirado das minhas costas, né? E quando foi no outro dia, eu cheguei no meu trabalho, aí o meu patrão me chamou para conversar bem na hora do almoço. E quando ele veio conversar comigo, ele pegou e falou, né, eu tinha um mês que estava trabalhando, ele pegou e falou para mim, a partir do mês que vem você pode contar com 40% de aumento no seu salário. Aí eu fiquei feliz demais, eu já lembrei da palavra que tinha sido me dada um dia antes, né, eu falei, 40 pessoas estão sendo levantadas, e no outro dia eu já recebi esse aumento de salário, então eu imaginei assim, eu falei assim, nossa, eu estou certo, eu não quero nem saber mais de pastorear a igreja, então Deus vai me fazer rachar de ganhar dinheiro agora. Agora Deus vai me ajudar, vai enviar pessoas, eu estava no lugar errado, agora eu estou no lugar certo, eu vou trabalhar, eu vou prosperar, porque é isso que Deus quer. Só que eu só congregando, né? Fomos para o Ministério Fonte da Vida, mas por afinidade, que a gente conhecia mais pessoas, né? O pastor Eliel, que está conosco hoje, fazia parte desse ministério, a gente já se conhece há 30 anos, era mais cômodo para nós. Então a gente estava lá, então eu falo assim, nossa, vamos arrebentar. E um dia, eu lembro, nossa vida normal, perfeita, né, cheio de planos, eu estava indo para o trabalho no sábado e eu inventei de levar o Ian comigo nesse trabalho, né. E eu comecei a conversar com o Ian no carro, falei, Ian, filho, ora, filho, ora, porque Deus prometeu que vai nos abençoar e eu vou ganhar muito dinheiro e vai surgir uns trabalhos aí, eu vou ganhar bastante dinheiro, eu vou comprar tudo aquilo que a gente sonhou, aquilo que você quer, os melhores brinquedos. De repente o Ian olha para mim assim, eu estou dirigindo, o Ian pega e fala para mim, fala assim, pai, para onde nós não vamos levar nada disso, né? Eu tomei um susto e freiei o carro e parei, né, e fiquei ali um pouco assim pensativo naquilo que ele tinha me falado, porque me impactou, né, foi uma pancada para mim. Aí eu peguei e olhei para ele e falei, o que você falou? Aí ele falou, nada, assim como se tivesse com medo de eu brigar com ele. Eu falei, eu não vou brigar com você não, eu quero que você fale para mim o que você disse. Aí ele falou assim, pai, é isso, para onde nós não vamos levar nada disso não, pai. Ele falou assim, não foi para isso que nós nascemos, né, aí sempre que eu me lembro disso eu fico emocionado, porque a partir dali começou a mudar algumas coisas em mim, porque eu não consegui ir para o trabalho mais, eu voltei, né? Na mesma semana, ou melhor, já na semana seguinte, era numa quinta-feira, na igreja que a gente estava, tinha um culto de oração de mulheres na quinta-feira, e ela só me ligou pedindo para mim ir buscar ela depois do culto. O culto terminava umas 9 horas, 9h30, e eu estava indo. Chamei o Ian, falei, vamos lá buscar sua mãe. E a gente começou a ir, a gente ouvindo uma música, né, no carro ali e tudo. Aí o Ian começou a conversar comigo e falou assim, pai, por que a gente não ajuda as pessoas? Tem tanta gente morando na rua, tem tanta gente passando fome, tem tanta gente precisando de ajuda, vamos ajudar as pessoas, olha, a gente pode ajudar tanta gente. Eu falei, filho, nós primeiro precisamos nos ajudar, nós precisamos estar bem primeiro para poder ajudar essas pessoas. Aí ele pegou e falou assim, pai, mas a gente só precisa fazer diferença na vida de uma pessoa. E novamente, né, Deus bagunçou com todo o meu coração ali, e as coisas, eu já não me sentia bem com a ideia de continuar fora do ministério, né? Eu já não me sentia bem fazendo o trabalho, eu fui perdendo a graça pelo trabalho. Fomos para Goiânia numa celebração, como que é o nome da conferência que chamava o evento da Igreja Monte da Vida. Eu recebi uma ligação de um pastor, pastor Márcio,
Ele falou: estou voltando de Rondônia e eu quero me encontrar contigo. Nós estamos começando o ministério em Várzea Grande e eu queria me encontrar contigo. Aí eu falei assim: ô pastor, eu estou aqui em Goiânia. Quando nós voltamos, né, eu liguei para ele e nós marcamos. Eu fui lá em Várzea Grande conversar com ele, aí ele me mostrou a igreja que estavam montando tudo lá e falou para mim, ele falou: nós estamos montando e precisamos de alguém que nos ajude, porque nós não sabemos, né, como fazer. Como você já trabalhou bastante tempo em administração de igreja, você pode nos ajudar. Eu falei: mas eu não pastoreio mais igreja. Aí ele pegou e falou para mim assim, falou assim: não, mas nós já temos um pastor, eu não quero alguém para pastorear, eu quero alguém que nos ajude na administração e alguém que nos ajude a criar um corpo para a igreja. Aí eu fui e falei para ele assim: então vamos orar. E nós ficamos uns 6 meses orando, né, orando. Quando chegou no final de 2012, aí eu já olhava para o meu trabalho, já não tinha muita vontade ali, só que eu orei e coloquei: Senhor, se é para mim poder sair, eu não vou pedir demissão, Se é para mim sair, o Senhor vai pegar e me dar me fazer sair sem eu pedir demissão. De repente eles contrataram uma pessoa para o mesmo lugar que eu no trabalho. Eu fui conversar com o meu patrão e ele falou assim: eu estou pensando aqui que não consigo mais ficar com você aqui e tal, e parece que você não está mais interessado no trabalho. Aí ele pegou e me dispensou, e eu recebi aquela dispensa como um sinal de Deus para me aceitar a proposta de Várzea Grande. Em dezembro de 2012 nós mudamos para Várzea Grande para poder trabalhar nessa igreja, né, chamada Comunidade Evangélica Luz para as Nações. E nós ficamos, né, 2 anos nesse ministério. É que houve uma situação lá e foi necessário a gente sair da igreja que estava do centro e abrir uma igreja no bairro Jardim Eldorado, próximo a São Mateus de Várzea Grande. Ficamos aproximadamente 1 ano, né, mais ou menos 1 ano nesse trabalho. Aí aconteceu uma situação, né, curiosa, porque o bairro era muito precário, a água da rua nunca chegava. Então na casa onde a gente morava tinha um poço artesiano, e o poço artesiano que eles fizeram lá, né, era para ser uma bênção, mas quem fez o poço lá colocou uma bomba não adequada para poder tirar água. Então quando ligava essa bomba, ela vibrava dentro do poço, e quando a água saía uma água barrenta. Então a gente não tinha água da rua, e a água do poço artesiano era suja, muito suja, não dava para fazer nada com essa água. E a gente morava lá no bairro, já há uns 6 meses, né? Morava lá, e a minha filha menorzinha, né, que nasceu em 2012, nem falei dela, mas a gente dava banho nela com água mineral, porque a água era suja. Então a gente comprava água mineral para dar banho, comprava água mineral, a gente gastava muito dinheiro com água mineral, porque não tinha água para fazer nada. E roupa a gente lavava em Cuiabá, na casa da minha sogra. A gente vinha de lá para poder trazer. E ela, minha esposa, estava grávida do nosso 3º filho, que é o Max Samuel. E num belo dia, conversando com ela pelo telefone, ela me diz assim: eu não sei o que você vai fazer, mas eu não volto mais para Várzea Grande. Aí eu falei: meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? Para mim não separar, vou ter que largar tudo aqui e jogar tudo para o alto. Mas aí, naquela mesma semana, acho que 2 dias depois que ela ligou falando isso, eu recebi uma visita do vice-presidente do Ministério Comunidade Evangélica Luz para as Nações, era o pastor Jorge Saldanha. Ele foi lá em casa perguntando: eu preciso conversar com você. Aí eu falei assim: vamos conversar. Aí ele começou a dizer assim, né? Falou: olha, nós estamos fazendo algumas mudanças na igreja e eu tenho uma proposta para te fazer. Aí eu falei: que proposta, pastor? Ele falou assim: olha, nós queremos abrir uma igreja lá em Cuiabá,
e nós queremos que você vá para lá abrir essa igreja. Aí eu falei, nossa, aquele trem caiu como uma luva para mim, né? Meu coração, nossa, eu fiquei muito feliz, alegre na hora. Eu falei, pastor, aí eu contei a história para ele, aí ele falou assim, não, então é de Deus, né? Em maio de 2014, nós mudamos para Cuiabá, alugamos uma casa no Recanto dos Pássaros e ali nós começamos as reuniões, né? A princípio foi somente aos domingos, as reuniões da comunidade evangélica Luz para as Nações. E a gente estava, né, vamos fazer as reuniões, o pessoal começou a chegar, o pessoal começou a vir, né? Aí depois a gente começou a fazer culto na quarta-feira também. Até que um dia, né, a gente saiu para fazer uma visita à tarde, a gente saiu, era quase 2 horas da tarde. A gente voltou, era 4h30, mais ou menos, 2 horas depois. E quando a gente chegou em casa, o portão sem o cadeado. Aí quando a gente chegou perto das portas, as portas tudo arrebentadas. Aí entraram na nossa casa. Aí levaram tudo aquilo que a gente usava para fazer o culto, né? Levaram as caixas de som, mesa, levaram bebedouro da igreja, levaram data show, levaram microfones, levaram 2 notebooks, né? Um que era da igreja e um outro que era do Denis, que estava emprestado para a gente, televisão. E assim, foi um baque para a gente, assim, terrível. Aí passou uns 2 meses disso daí, aí o pastor, presidente da igreja, chegou e nos procurou, falando que eles não pretendia continuar mais com a igreja, a comunidade evangélica Luz para as Nações. Até hoje a gente não entende muito, né, o que aconteceu, afinal a gente havia orado e tinha recebido de Deus a direção para ir, para poder estar no ministério, para fazer o que nós fazíamos. Nós não entendemos o que aconteceu lá, mas entendemos hoje que o que Deus fez foi preparar a comunidade evangélica Geração Eleita e nos entregar tudo prontinho. E Ele levantou pessoas para nos abençoar, como o pastor tinha dito, né, tinha profetizado nas nossas vidas no ano de 2012 na Igreja Batista. Quando o pastor falou assim, nós não queremos mais continuar com a comunidade Luz para as Nações, aí nós começamos, olhamos um para o outro, falamos, o que nós vamos fazer? Na minha cabeça, a primeira ideia, nós vamos embora para Jaciara. Meus pais moram lá, meus irmãos moram lá, meus parentes moram tudo lá. Meus filhos, é um lugar muito bom para criar os meus filhos lá, porque lá é mais tranquilo, lá tem os primos, lá tem os familiares, lá nós vamos se ajudar, lá eu consigo um trabalho, lá eu vou fazer. Tá, esses eram os nossos planos. Esses 4 meses nós vamos nos preparar e vamos orar. E vamos ver o que nós vamos fazer da nossa vida. Mas na nossa cabeça já estava definido, pelo menos na minha, a gente ia embora para Jaciara. E quando a gente começou a se preparar, os irmãos que já estavam conosco, os que, né, já caminhavam conosco, né, a Lucilene, o Adriano, o Denis, a Aline, né, outros irmãos, aí começaram a falar, falando, não vai, né, vamos continuar aqui e tal. Aí eu falei para eles, olha, mas para a gente poder continuar aqui, nós vamos precisar de uma ajuda de custo aqui, pelo menos no mesmo valor, para poder continuar o trabalho. Se Deus abrir uma porta, nós vamos continuar. Só que dessa vez nós vamos continuar diferente. Aí Deus já mudou o nosso pensamento. A gente ainda não se achava capaz de estar na frente de um ministério. Porém, a gente, mais do que não ser pastor de um ministério, a gente não queria estar debaixo de um outro ministério que fosse contrário, fosse de encontro aos princípios que nós recebemos do Senhor, contra a visão que Deus havia nos dado. Então nós falamos, olha, se é para a gente continuar, nós não vamos nos aliar a nenhum outro ministério, nós vamos seguir com o ministério independente,
e nós vamos convidar o pastor Laércio para ser a nossa cobertura, porque o pastor Laércio, ele era o único pastor que a gente conhecia na época, né, que ele começou a igreja, o ministério dele, do zero, evangelizando. A igreja dele começou debaixo de um pé de goiaba, que hoje é a sede da igreja dele, tudo. Ele ganhou um por um, foi atrás, evangelizou, discipulou, inclusive minha esposa, minha sogra, minha cunhada foram ganhas por ele, pelo ministério dele. Eu falei assim, não, se tem alguém que pode nos ajudar naquilo que nós queremos, que na visão que Deus tem nos dado, é o pastor Laércio. Então nós fomos atrás dele, porque assim, muitas igrejas que ele começa, essa é o que a gente tem visto, começa porque tem um grupo insatisfeito, aí sai o grupo, monta uma igreja. Falou assim, não, a geração eleita, a raiz é santa, nós não saímos de uma divisão e nós não estamos debaixo de uma igreja que começou através de uma visão, nós estamos debaixo da cobertura de um pastor que começou também, a raiz também é santa. Então os irmãos falaram assim, então vamos continuar. Aí nós fizemos uma ação entre amigos para poder conseguir dinheiro para comprar algumas coisas para repor o que tinha sido levado pelos ladrões, né, que roubaram as coisas da igreja. E no dia da revelação, lá do sorteio, da ação entre amigos, nós fizemos um café da manhã. E nesse café da manhã veio um amigo meu, né, que há muito tempo eu não o via. Ele estava ali participando, tudo, e foi um café da manhã muito bom, assim, teve uma presença de Deus maravilhosa. Chegando no final, ele veio e me procurou, né? Chegou e falou para mim assim, olha, Deus colocou no meu coração para me ajudar vocês, para me dizimar aqui no ministério de vocês, para ajudar vocês. Todo mês vocês podem contar com tanto, né? Ele falou, eu falei, meu Deus, é o sinal que nós precisávamos, porque o valor era exatamente o mesmo que a gente recebia de ajuda de custo do Ministério Comunidade Evangélica Luz para as Nações. Aí chamei os irmãos, já contei, já compartilhei, falei, nós vamos continuar, só que agora nós não vamos continuar debaixo de um outro ministério, agora nós precisamos de um outro nome. Aí surgiu o nome Geração Eleita. E esse nome Geração Eleita já nos acompanha, já me acompanha, por isso que eu comecei dizendo que nesse ano, dia 2 de dezembro, eu vou fazer 30 anos de caminhada cristã, e nesse ano o nome Geração Eleita faz 30 anos que me acompanha. Em todas as coisas que a gente vai fazer, no outro ministério, todas as coisas que a gente fazer de evento, eu sempre colocava lá, essa é a geração eleita, eu colocava, essa é a geração eleita. Tudo que a gente ia fazer, colocava geração eleita. Na hora que a gente falou, vamos começar o ministério, no nosso ministério, aí eu olhei para ela e falei assim, olha, o nome não pode ser outro, tem que ser Geração Eleita. É Comunidade Evangélica Apostólica Geração Eleita, esse é o nome da igreja. Teve muitas coisas foram acontecendo que... As dores de parto. Foram acontecendo que tentaram abortar isso, na verdade, né? Tentaram abortar essa situação, mas a gente vê que aquilo que vem de Deus, nada, ninguém pode impedir, ninguém pode matar, no nome de Jesus, e é isso, a gente vai continuar vencendo e para vencer. Então eu gostaria de convidar vocês a acompanhar o próximo vídeo, que nós vamos contar a história da Geração Eleita. Vai ser algo muito impressionante, você vai ficar impactado com aquilo que Deus vai falar através desse vídeo, porque a Geração Eleita, ela nasceu no coração de Deus. E depois de vários recomeços, Deus nos deu um novo começo. A geração eleita, nação poderosa, Deus vivo pra ti.